Ok, vamos lá então. Bom, passar aqui então, eu acho que eu coloquei só aqui uma pequena provocação para a gente, né, para entender o quanto que a gente compartilha de dados na internet hoje, né, e o quanto esses dados, a quantidade de dados que a gente tem, assim, se a gente tem consciência da quantidade de dados que nós temos de nós mesmos na internet, né, e pensar que a partir do momento que você colocou esses dados lá, assim, é muito difícil você ter controle sobre ele, né, e a LGPD ela vem um pouco para a gente ganhar de volta esse controle, né? Porque esses dados são nossos, ele não é da empresa. Pelo simples fato de você ter colocado lá, e a princípio você ter dado aquele primeiro consentimento, você ainda pode, com LGPD, você pode pedir para tirar de novo esse consentimento, né? Você ter de novo esses dados que são só seus, né? Então tem não sei se alguém conhece esse escritor aqui, ele está meio que na moda ultimamente, que é o Yuval Harari, né? Num dos livros dele, ele comenta justamente isso, que os dados hoje, ele é como se fosse o petróleo do século XXI, né? E essas empresas que retêm essa informação, elas conseguem, enfim, dominar o mercado, né? Por exemplo, o próprio Google, né? A gente vê que a quantidade de informação que o Google tem da gente assim, é absurdo, né? Se a gente for ver. Bom. Então, aqui eu coloquei também um outro gráfico, só para a gente ter noção, mais ou menos, da quantidade de informação que circula na internet, né? Esse gráfico aqui, ele é de março, agora desse ano, 2020, mas por ele a gente tem uma noção do que acontece na internet em apenas um minuto. Tá? E também coloquei essa frase aqui que eu achei bem interessante, né? Então, quando você não paga por algo no mundo digital, a mercadoria acaba sendo você. Né? O Facebook faz isso, o Google faz isso. Praticamente todo serviço na internet que é gratuito, se você for ver, você abrir os termos e você ler o que você está, enfim, para que você está disponibilizando seus dados, é exatamente isso. Né? Você está permitindo que a empresa ela possa comercializar os seus dados. Tá? Bom, aqui vocês acabaram de ver um pequeno problema técnico que teve, mas eu coloquei outros exemplos aqui de invasões ou vazamento de dados que aconteceu. A maioria aqui eu coloquei nos últimos 6 meses que aconteceram, tá? Mas um que foi bem impactante, assim, que até criou-se exatamente a questão da GDPR e LGPD, que foi o vazamento do Facebook, o escândalo que teve, né, do Facebook com a Cambridge Analytica, né? Se alguém acompanhou isso aqui, assim, tem tudo a ver com o que a LGPD ela vem representar, né, para ajudar a gente aí. E se alguém se interessar mais sobre o assunto, tem até inclusive um documentário na Netflix que é Privacidade Hackeada, que ele fala tudo sobre o que aconteceu entre o Facebook e a Cambridge Analytica aí, né, que é bem interessante. Bom, aqui só um mapinha para a gente dar uma olhada como que está a questão das legislações em âmbito global. Né? Então, apesar do Brasil aqui ele tá verdinho e tá falando que tá legislação, na verdade, a gente está com ela aprovada, mas ela não tá em vigor ainda, né, a LGBT. Mas aqui a gente consegue ver que praticamente o mundo inteiro ele está aderindo a essas políticas para ficar em conformidade. Né? Por exemplo, a própria GDPR, que é o que a lei da União Europeia, que a LGPD, ela é baseada, lá no GDPR ele fala exatamente isso, que para você poder comercializar qualquer produto com uma empresa da União Europeia, você tem que estar em conformidade
com as normas deles, né? E a grande maioria das normas globais, elas são praticamente, assim, elas são muito parecidas, né? Justamente porque essa parte de segurança, ela tem que ser uma constante, né? Tem que ser praticamente um padrão aí para todo mundo, né? Bom, aqui vamos entrar então um pouquinho na lei já, tá? Eu coloquei, não, desculpa, aqui só colocando a vigência da lei, então, para a gente entender quando que ela entra. É que tá um pouco, tá um carnaval ainda aí, a gente não sabe exatamente quando que vai entrar, toda semana tem uma notícia diferente, tá? Mas, a princípio, ela estaria para entrar agora, em 14 de agosto, tá? A lei era para entrar em vigor, ok? E as multas, né, a questão das sanções, por questão de uma nova lei que entrou, ela já foi alterada para só entrar no ano que vem. Então, no caso, a lei entraria agora, mas as sanções só a partir de 21 de agosto de 2021, né? Então, agora a gente está meio que na dependência dessa MP 959, que ela vai ser votada agora no Congresso, dia 27 de agosto. Então, se ela for aprovada, então a lei passa a vigorar em 3 de maio de 21. Mas as sanções continuam a partir de 21 de agosto de 2021. Desculpa, em 1º de agosto de 2021. Se a MP não for aprovada, então a lei já passa a vigorar agora a partir de 28 de agosto de 2020, né? Então a lei passaria a vigorar agora, mas as sanções, no caso, elas vão entrar só a partir do ano que vem, né? Só que uma grande dependência em relação à lei é justamente a nomeação da ANPD, né, que é a Agência Nacional, que é a grande fiscalizadora disso, e ela até agora não foi criada pelo Brasil, né, pelo governo. Então a gente está com essa grande dependência, né? Bom, que eu coloquei então 2 artigos aqui que são de extrema importância da lei e que para mim são assim os 2 artigos condutores, né? Os demais eles vão respaldar isso aqui que ele está falando, tá? Mas então, o primeiro artigo, ele fala aqui que essa lei, então, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tá? Dados pessoais, então, a gente vai entrar daqui a pouco na parte, então, o que quer dizer isso? Mas, assim, dados pessoais seria praticamente tudo em relação a mim, a você, né, e tudo mais. E um detalhe importante, ele fala que, inclusive nos meios digitais. Então, o que ele está falando é que não é só dados que estão na internet, né? Não é só o que estiver circulando de informação, enfim, bancos de dados antigos e tudo mais. Ele está ampliando para tudo, então papel, né? Se eu tenho formulário, por exemplo, né, digamos que eu tenho uma venda na esquina, e a vendinha, ela tem aquele famoso papel de vender fiado, né? Então ele anota o nome e o telefone. Aquilo é dado pessoal e é dado que identifica a pessoa. Cai na lei, né? Não tem nem computador lá, mas é dado pessoal, né? Então, independente do meio, então a lei ela se aplica a praticamente tudo aqui, tá? Então, por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Tá? Um detalhe interessante aí é que a lei ela não é sobre segurança exatamente, tá? Ela é sobre privacidade, é para garantir a privacidade do titular, que no caso somos nós, tá? E o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ok? Aí a gente cai também aqui no artigo 3, que ele fala, ele dá uma ampliada um pouco mais nisso também. Então, essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento. E aí eu coloquei um adendo aqui, que é o artigo 5º, que está bem aqui embaixo, tá? Que ele fala assim, que o tratamento, o significado disso é toda operação realizada com dados pessoais, enfim, com dados pessoais como as que referem coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, ou seja, o que eu entendo de TI, não tem nada que tenha ficado de fora desse artigo 5º aqui, né?
Então, quando a gente fala de operação de tratamento, a gente está falando de qualquer coisa que você faça com dado pessoal, está dentro da lei, né? O que é bem amplo aí, tá? Então, aqui, qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, por pessoa jurídica, de direito público ou privado, independente do meio, tá? Então, mais uma vez, ele está falando isso. Então, não importa se é digital ou está em papel, tá? Ou se está em CD, enfim, não importa. Ele está dentro da lei. Do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, então, a operação de tratamento seja realizada no território nacional, tá? Ou aqui no parágrafo 3 que vocês falam, ou que foram coletados no território nacional. Então, a lei também, ela está falando que, assim, ela não é para brasileiro, né? Ela é para dados que eles foram coletados no Brasil ou que eles são processados aqui no Brasil, tá? Então, se tiver, por exemplo, na Venezuela ainda não tem nenhuma legislação em proteção de dados, mas se esse cidadão venezuelano ele estiver no Brasil, os dados dele foram coletados ou processados aqui no Brasil, então a lei ela abrange isso também, tá? E aqui, né, o parágrafo 2, atividade de tratamento tenha por objetivo oferta ou fornecimento de bens ou serviços. Então aqui também ela está abrangendo, assim, qualquer empresa, né? Então qualquer empresa que ela está ali para oferecer um serviço, está dentro da lei, né? Então vocês viram que a lei, assim, ela é muito abrangente, né? Praticamente não, eu pelo que eu entendi da lei, não ficou nada de fora assim, né? A não ser que seja alguma coisa pessoal, mas se você coleta dados para oferecer algum tipo de serviço, você tá na lei, tá bom? Então aqui a gente cai também em algumas definições, tá? Para ficar mais claro, então, do que é o significado de algumas palavras da lei, tá? Então, dado pessoal, né? Que a gente falou ali. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, né? Então, também é bastante amplo aí, tá? Dados pessoais sensíveis, quando a gente já cai em algumas informações para a lei, elas devem ser, assim, tratadas de maneira um pouco mais com foco na segurança, né? E uma delas é essa questão de dados sensíveis. Então, quando a gente fala sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, dados biométricos, né, que é o caso de vocês aqui na parte de saúde, né, isso são dados que ele considera como dados sensíveis, né, e a lei ela é um pouquinho mais dura em relação a isso, tá bom? Bom, banco de dados eu coloquei aqui mais porque eu sou de TI, então quem é de TI sabe o que é, mas banco de dados, na verdade, seria onde são guardadas as informações, tá? Ou como esses dados são armazenados, né? Então, eles são todos armazenados na questão aqui de banco de dados, tá? E daí tem esse parágrafo aqui, que é o relatório de impacto. Eu coloquei aqui mais para explicar ele, porque ele é importante não tanto no começo enfim, da implantação ou da LGPD, mas depois que a empresa está em conformidade com a lei, todo projeto que representa, por exemplo, um perigo iminente ali de vazamento de dados, então todo o estudo desse projeto ele tem que ser feito esse relatório de impacto aqui, tá? E dependendo da gravidade do projeto e tudo mais, ele tem que ser, por exemplo, informado até para a agência nacional, né? Porque eles têm que ver que o projeto não, enfim, está dentro da conformidade aí do que a LGPD pede, tá bom? Aqui outras palavras que causam um pouco enfim, de confusão aqui até para mim mesmo, tá? Então, aqui ele fala sobre dado anonimizado, tá? Então, dado anonimizado é todo dado que eu coletei
e eu consegui desvincular ele àquela pessoa, né? Então, eu não consigo mais identificar uma pessoa com aqueles dados que eu tenho, né? Isso é importante porque, por exemplo, quando você acha na lei alguma maneira de você tratar o dado, se você desvincula isso da pessoa, se você não identifica mais, por exemplo, através de alguns dados pessoais tem lá, você tira, por exemplo, o nome ou o CPF, você deixa de identificar aquelas pessoas, você pode passar a tratar isso, né? Então, eu tenho dados anonimizados, que não identifica a pessoa. Aí eu tenho anonimização, que é o momento que eu tenho os dados e eu anonimizei de tal forma que eu não consigo mais vincular aqueles dados à pessoa, né? Só voltando um pouquinho, na anonimização, eu posso reverter esse processo, tá? Então, tem alguma, por exemplo, a criptografia, né? Então, eu criptografei os dados, ele não está mais acessível, mas eu posso voltar isso. Então, quando eu volto, ele deixa de ser anonimizado, tá? Quando eu tenho, eu coloco que anonimização, eu perco essa possibilidade de voltar a isso, tá? E daí no artigo 13 eu tenho um pouco mais sobre isso, que é a pseudonimização, tá? Que eu consigo anonimizar os dados, tá? Eu não consigo mais acessar os dados, mas de alguma maneira indireta eu consigo associar aqueles dados ao usuário. Então, daí ele é um dado pseudonimizado, ok? Aqui os agentes, né, que são as pessoas de quem a LGPD trata, tá? Então, eu tenho o titular, que vão ser os usuários aí, tá? Então, é toda pessoa natural a que se refere os dados pessoais, ok? O controlador aqui, que é a pessoa que vai coletar os dados para processar. O operador, que é a pessoa que, em nome do controlador, vai processar esses dados, tá? Às vezes, o controlador e o operador, eles são exatamente a mesma pessoa jurídica aí, no caso, tá? É um pouco chato, assim, de identificar os dois, mas assim, é isso. O controlador é a pessoa que coleta e ele é responsável por aqueles dados que ele coletou, tá? Ele responde, inclusive, caso algum problema aconteça, ele responde para a agência nacional sobre o problema que ocorreu, tá? Só que é o controlador também que contrata o operador, então o operador ele também tem que mostrar que ele está, assim, ele consegue processar os dados dentro da lei para que ele possa responder isso para o controlador, tá? Mas também, qualquer problema que o operador tenha, né, é o próprio controlador que responde, porque foi ele que contratou o operador e é obrigação do controlador ter, por exemplo, contratos ali que demonstrem que o operador ele está em compliance com a lei, tá? Em conformidade com a lei aí. Aqui, então, eu tenho o encarregado de dados, que é no LGPD ficou o nome como encarregado de dados, mas na GDPR, no mercado aí, ele está sendo conhecido como DPO, tá? Que é a pessoa que é o canal de comunicação do controlador com os titulares e com a agência nacional, né? E é a pessoa responsável aí para ajudar as empresas a entrar em conformidade com a lei, tá? Tanto na parte técnica, né, como jurídica, eu particularmente eu sou mais técnico, né? Então meu foco foi mais para essa parte, mas o DPO ele tem apesar de eu ter tido que estudar lei para entender melhor, tá? Mas o DPO ele pode ter tanto esse lado mais técnico, ou jurídico, ou de compliance, enfim, tá? Só um detalhe, né? Para a pessoa, na verdade, ser o DPO, ele não precisa ter certificações de mercado, tá? Ele só precisa, na verdade, saber o que precisa, enfim, saber em termos de lei para poder ser o DPO. É claro que a certificação no mercado, ela garante maior confiança aí, tá? Aí, na lei, a gente vai ler muito sobre agentes de tratamento, tá? Que são tanto o controlador como o operador, e a autoridade nacional, que é a NPD, né? Que é o órgão nacional que vai fiscalizar as empresas
para saber se eles estão em conformidade com a lei aí, tá? Que eu coloquei um exemplo, né? Tentei montar um gráfico mais ou menos o que eu entendo aqui com que é a Unesp, tá? Claro que eu posso estar totalmente errado, mas eu coloquei algo até para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Então aqui nós temos os titulares, tá? Sejam eles funcionários, pacientes, enfim, qualquer pessoa que é dona de dados e vai disponibilizar os dados ali, eles são os titulares, tá? O controlador aqui, então, pode ser o hospital ou alguns departamentos aqui, mas quem coleta os dados, ele passa a ser um controlador, ok? E a partir do momento que eu passei esses dados para alguém processar, seja um departamento, seja uma empresa que, enfim, um laboratório, ele passa a ser o operador daqui desse cenário que a gente está tratando, tá? E não só isso, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um serviço de transporte, tá? Eu preciso pegar algum documento daqui do hospital e eu preciso que seja entregue para alguém. Por exemplo, o motoboy ou a empresa de transporte, Correios, ele passa a ser operador, tá? É só para ficar um pouco mais claro aí qual que é o papel de cada um aí, tá bom? Bom, aqui agora a gente vai entrar na parte de princípios, tá? Que já começa a dizer também o que a gente precisa ter para estar em compliance com a lei, ok? Eu fiz um resumo aqui, mas é o seguinte, tá? Então aqui, para garantir a privacidade, a LGPD estipula duas principais regras, tá? Uma então, o dever de observar os 10 princípios norteadores da lei, ok? Para tratar os dados. E o segundo, que é escolher, ou você encontrar ali, depois a gente vai passar logo em seguida, você encontrar uma base legal para que você possa associar, enfim, que vai definir qual que vai ser o seu tipo de processamento ali, tá? A sua coleta de dados. Bom, então vamos lá. Aqui nos princípios, tá? Então, a gente tem a parte da finalidade, específica informada explicitamente ao titular. Ou seja, eu coletei os dados, eu tenho, no termo que eu vou ceder, né, que o titular ele vai pedir para mim, para ele saber para que eu vou usar aqueles dados, então eu tenho que colocar finalidade, né, para que aquele dado vai ser utilizado, tá? Sendo que o dado, ele não pode ser utilizado para uma finalidade que não seja aquilo que foi pré-determinado, ok? Então, ela tem que ser explícita ao titular aqui. Então, a adequação, se tiver uma finalidade aí que ela foi coletada e ela está fora daquilo que é a finalidade dela, então ela tem que entrar também nessa parte de conformidade aí, tá? Então, a necessidade, para que eu estou coletando esses dados, tá? E limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial. Então, eu coloquei, tá? Eu coloquei no termo que eu vou usar aqueles dados para aquilo especificamente, então é só para aquilo que eu vou poder usar, ok? E eu não posso usar além daquilo, tá? Se eu mudar o motivo para que eu estou usando, para que eu estou utilizando certo dado, eu tenho que informar o titular novamente para que ele esteja ciente, tá? Acesso livre, né? Acesso livre, fácil, gratuito das pessoas, a forma como seus dados são tratados. Então, o titular, ele tem total acesso aos dados dele, tá? A partir do momento que ele permitiu, né, ou que ele cedeu aqueles dados, ele tem total acesso. E uma palavrinha que é interessante aqui, que é justamente aqui, o acesso livre, fácil e gratuito. Então, a partir do momento que eu facilitei coletar aqueles dados, né? Então, por exemplo, eu estou na portaria aqui, do próprio hospital. A partir do momento que eu cheguei ali na entrada e eu cedi os meus dados ali para serem coletados, da mesma maneira, eu tenho que chegar na entrada e pedir para os dados serem excluídos, tá? Enfim, vamos lá. E ele também tem que ter, por exemplo, as cláusulas, né? Saber tudo para que ele está cedendo aquilo, ele tem que estar facilmente
sendo informado ali. É o que é hoje, por exemplo, com como que chama? Me fugiu o nome agora, mas é sobre a lei de consumidor ali, né? Toda empresa, ela obrigatoriamente ela tem que ter, por exemplo, no balcão, a legislação ali. Então é a mesma coisa. Então, seja num site, seja enfim, num quiosque, eu como titular, eu posso ter acesso a essa política de privacidade que a empresa, enfim, tem que disponibilizar para mim ali, ok? Qualidade dos dados, né? Os dados, a partir do momento que eu disponibilizei ele ali, então ele tem que estar sempre íntegro e atualizado. Se eu perceber que eu vejo que um dado está errado, eu posso solicitar, e isso tem que ser de maneira imediata, a correção desses dados, tá bom? Transparência, então. Transparência aqui que é justamente isso, né? O titular ele tem que ter livre acesso às informações. Da maneira que eu expliquei ali, né? Isso tem que ser fácil para ele tem que ter total transparência para isso, tá? Segurança. Então, como processador, desculpa, como controlador, eu tenho que garantir que os dados que estão sendo coletados, eu tenho que garantir para o titular que os dados dele que estão sendo coletados, eles estão sendo armazenados de maneira segura, né? Eu tenho que garantir isso para ele, ok? Prevenção contra danos ao titular e aos demais envolvidos. Tem a ver com a segurança aqui, que é justamente as medidas técnicas que eu vou tomar para a segurança, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um vazamento de dados, mas eu sei que aquele dado ele foi subtraído ali, mas ele está, por exemplo, criptografado. Eu estou tomando uma medida de segurança ali quer dizer, desculpa, eu estou prevenindo ali que o dado não vai ser utilizado, enfim, por quem roubou esses dados, né? Não discriminação, ou seja, não permitir aos atos ilícitos ou abusivos. Esse princípio aqui, eu tenho acompanhado assim, ele está causando bastante discussão sobre, enfim, sobre a utilização dele, tá? Por exemplo, essa não discriminação, a gente pode pensar sobre criação de perfis, né? Então, quando os meus dados eles são coletados e, por exemplo, um algoritmo foi programado ali para criar um perfil que me adequa ou não me adequa de alguma maneira, ele está sendo discriminado. Então, isso não pode acontecer. Você até pode fazer, mas você tem que indicar para o titular e ele tem que ter uma maneira de solicitar a retirada desse processamento automático ou até passar a fazer esse processamento de forma manual, né? E a responsabilização, como eu comentei, né? Opa, me fugiu o nome aqui. Então, tanto o controlador e o operador, eles são responsáveis por isso, e principalmente o controlador, que é a pessoa que coletou os dados, né? Ele que vai responder, então, para a NPD ali, sobre qualquer problema que tenha nesse ciclo dos dados aí dentro da empresa, tá? Do processamento. Então, agora que a gente vai entrar dentro das bases legais. Vamos lá aqui. Então, eu separei, aqui eu até coloquei uma observação, que eu conversei com a Juliana aqui, e para entender, né? As bases legais aqui da LGPD, como eu coloquei até uma observação aqui, que eu tenho, além do consentimento do titular, eu tenho 9 hipóteses legais que eu não preciso, no caso, ter o consentimento do titular, tá? Então, o consentimento aqui, ele é o primeiro, mas ele não é o único. Se eu tiver uma maneira de coletar os dados e que esteja dentro dessas bases legais, eu posso coletar sem precisar do consentimento dele. Tá? Então, por exemplo, aqui, 4 que eu vi que vocês se adequariam, né? Seria, então, a obrigação legal,
porque eu tenho, por exemplo, a legislação trabalhista para cumprir, tá? Então, assim, é de legítimo interesse do titular ele trabalhar e receber, né? Então, eu tenho uma obrigação legal a cumprir, né? Então, eu posso pegar os dados dele, ele pode me passar, e eu não preciso exatamente do consentimento dele para processar esses dados, tá? Claro que os dados sendo processados, eu coletando e eles sendo processados, eles têm que estarem seguros conforme o que a gente comentou em relação aos princípios ali, tá? Então, daí eu tenho obrigação legal, política pública, pesquisa. Pesquisa é outra que eu acho pelo que eu entendi aqui, o hospital ele se adequa, né? Execução de contratos, processos judiciais, vida e saúde também são outros dois aqui que eu considero que vocês se adequam, né? Legítimo interesse, que é o mais amplo, tá? Esse também é outra base legal que ela traz bastante discussão, né? Eu até coloquei um resumo aqui que eu coloquei, né? Fica determinado que a atividade de tratamento pode ser realizada para atender interesses legítimos do controlador. Então, assim, se eu sou uma empresa e eu acho que eu posso coletar os dados do titular para atender uma necessidade dele, eu tenho o legítimo de interesse de fazer isso. Claro que o titular, ele pode cancelar isso, ele pode pedir para retirar isso a qualquer momento, tá? Mas, a princípio, eu, tendo legítimo interesse, eu posso coletar esses dados aí para, enfim, para oferecer um serviço, por exemplo, tá? Aqui eu coloquei um pouco mais detalhado, então, essas bases que eu considero aqui que o hospital, que atende o hospital, na verdade, tá? Então, como eu falei, não necessariamente a gente precisa só do consentimento do titular para estar coletando os dados, ok? Então, aqui no parágrafo 2 aqui eu tenho para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, aquilo que eu comentei, se eu tenho uma obrigação legal, né, eu não preciso necessariamente assim, pedir o consentimento dele para processar, tá? Então, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado. Bom, eu acho que eu vou frisar mais nesses que eu coloquei, que eu frisei aqui, que eu acho que se adequa mais a vocês, tá? Eu tenho aqui também o quarto, que é para a realização de estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, eu também posso coletar esses dados e sempre que possível, aí eu também tornar esses dados anônimos, tá? Aquilo que eu comentei lá no começo também, desde que eu deixe esses dados anonimizados também, não necessariamente eu preciso do consentimento do titular para continuar com esses dados lá, tá? E aqui outros dois que acho que são os que mais se adequam, né? Que é para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro e para a tutela de saúde, né? Então, por exemplo, um paciente, ele chegou sozinho ao hospital e não tem como, não sei, ele de repente chegou inconsciente aqui e eu não tenho como coletar os dados dele, eu posso simplesmente, enfim, dar entrada com ele no hospital ali e já começar a tratar com o mínimo de informação que eu tenho ali, tá? Não sei se, por exemplo, se eu posso ter na carteira dele informações, dados que são importantes, mas eu posso coletar esse tipo de dado justamente para proteção da vida desse paciente, tá bom? Desculpa. Bom, tem uns outros dois aqui, mas não necessariamente são adequados aqui para vocês, tá? Tem o legítimo interesse, que eu comentei antes, e tem esse que é a proteção de crédito aqui, que na verdade é engraçado que só a lei brasileira ela tem esse item, né? Então os bancos eles fizeram um lobby aí para poder colocar esse item na lei brasileira aí, tá bom? Aqui a gente cai também então nos dados sensíveis, né? Ele é praticamente a mesma coisa das bases legais ali, só que daí ele deixa claro que eu estou tratando de pessoas sensíveis, né? E a mesma coisa, né? Então, se eu tiver
utilizando esses dados para pesquisa, eu posso coletar os dados também sem problema ali, tá? Assim como a proteção da vida e a tutela de saúde, sem problema nenhum. Eu não preciso exatamente ter o consentimento do titular. Claro que ele, como titular, ele pode ter de vocês, ele pode pedir para vocês quais são os dados que vocês têm dele, tá? Mas não necessariamente, e, enfim, ele pode pedir para excluir isso mais tarde, mas não necessariamente precisa do consentimento dele. Bom, que a gente entra então na parte dos direitos dos titulares aqui. Tá? Eu também fiz um resumo, porque essa parte é bem muito, assim, engloba bastante coisa na lei ali, tá? Então, vamos lá. Eu, como titular, então, eu tenho a confirmação da existência dos meus dados, tá? Então, eu, como empresa, eu tenho os dados ali, eu posso pedir para essa empresa confirmar que os meus dados estão lá, né? Enfim, eu tenho esse direito de saber se os meus dados estão lá. Assim como o livre acesso. Então, todos os dados que eu cedi ali para eles serem processados, ao mesmo tempo, eu posso ter acesso a todos esses dados para saber o que foi coletado lá. Como eu disse antes também, a correção desses dados, então, se eu verificar que tem algum dado meu que está errado, eu posso pedir para ser corrigido. Né? Isso de maneira bem simples também. Os meus dados, né, eles assim, para evitar que eles sejam ligados a mim, essa prática da anonimização é um direito que eu tenho, né, assim como o bloqueio ou eliminação. A partir do momento que a empresa ela pegou os dados e ela terminou o processamento, ela tem como obrigação eliminar esses dados. Claro também que depende da legislação. Então, por exemplo, né, na parte financeira aí, eu trabalhei muitos anos no SPC Brasil e, por exemplo, dados financeiros, por uma obrigação de legislação, você tem que manter esses dados por 5 anos, né? Então, não adianta, por exemplo, um titular, ele chega lá, por exemplo, o dado dele foi parar no SPC, e ele pedir para ter esses dados excluídos. Ele não precisa, porque a empresa, ela tem esse respaldo legal, né? Quer dizer, ela tem essa obrigação legal dizendo que obriga ela a guardar esses dados por 5 anos, tá bom? Portabilidade. Da mesma maneira que eu trouxe os meus dados, que a empresa coletou os meus dados, se eu quiser exatamente esses dados, da maneira que eu disponibilizei eles, eu posso levar ele para outra empresa, né? Eu tenho esse direito também. Eliminação, como eu comentei ali, então, os dados, a partir do momento que eles foram tratados já, e não tem mais porque esses dados estão lá, eu tenho direito de eliminar esses dados, até de forma automática. Eu nem preciso entrar lá, claro que eu posso pedir para entrar e excluir esses dados, mas a partir do momento que a empresa, né, que o controlador, ela terminou o processamento dela, ela tem a obrigação de eliminar esses dados. Tá? Informação sobre compartilhamento, né? Por que isso? Então, porque as entidades públicas, elas também têm o direito, né? Como eu passei ali pelas bases legais, entidades públicas, elas têm o direito de pegar alguns dados para, enfim, para processar, e não necessariamente ela vai ser exatamente o controlador dos dados, ela pode passar para o processador. Eu, como titular, eu tenho o direito de saber para quem o controlador está passando esses dados para eles serem processados, né? Então, toda a cadeia, né, todo o ciclo de dado, eu como processador, eu como titular, eu tenho o direito de saber para onde os meus dados eles estão indo aí, né? Informações sobre não consentimento. Então, por exemplo, né, eu tenho o direito de saber, talvez vocês já devam ter visto isso, né? Eu acho que todo mundo que já foi numa farmácia, você tá ali, você vai pagar no caixa e a pessoa, ela pede os seus dados, ela pede o seu CPF para ela te dar o direito de de um desconto, né? E eu tenho o direito de saber isso, né? Por que você precisa do meu CPF para justamente me dar esse desconto? Isso também é uma
tem dado bastante discussão no meio do LGPD, tá? Revogação do consentimento. Ao mesmo tempo que eu, como titular, eu dei o meu consentimento para processar os meus dados, eu posso tirar esse consentimento a qualquer momento, tá? Desde que isso esteja, enfim, dentro da legislação, enfim, que precisa para isso, tá bom? Reclamação, eu também, aqui no caso a Agência Nacional, ela vai funcionar, por exemplo, como se fosse uma Anatel hoje, né, das empresas de comunicação aí. Então eu vou ter uma interface na Agência Nacional para poder abrir reclamação enfim, com as empresas, com qualquer controlador aí que eu tenha me sentido prejudicado através deles, tá? Oposição também. Então, caso eu tenha dado, por exemplo, lá atrás o consentimento, mas o controlador ele mudou o propósito daquele processamento, eu posso me opor a esse novo processamento. Eu tenho esse direito aí também. E também a revisão das decisões, né? Aquela questão do tratamento automatizado que eu comentei, que se os meus dados eles são coletados, né? E de alguma maneira montou um perfil automático, eu posso pedir a revisão disso, eu posso pedir para ser feito de forma manual, eu posso pedir para excluir esse meu perfil que ele foi criado automaticamente, tá? Bom, vou entrar aqui um pouquinho então falar um pouco sobre a Agência Nacional e sobre as sanções, tá? Bom, a NPD, como eu falei ali, ela ainda não foi criada, tá? Mas como eu acabei de comentar aí, ela vai fazer o papel, por exemplo, da Anatel hoje para as empresas aí, tá? Então, a obrigação dela vai ser zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei, né? E qualquer problema que o titular tiver, ele vai poder recorrer à Agência Nacional para, enfim, para ver o que está acontecendo aí, ok? E a parte de sanções aqui, como eu comentei, ela passa a vigorar só se nada for mudado até lá, né? As sanções elas passam a vigorar a partir de maio de 2021, tá? Então daí o que eu tenho? A Agência Nacional ela pode adverter as empresas aí, tá? Se ela perceber que os dados eles estão sendo tratados de maneira fora de compliance aí, né? Com não conformidade. Então, a princípio, ela pode adverter essa empresa, né, para saber o que está acontecendo. Se acontecer de fato um problema, a multa aí, então, é um pouco pesado, mas a multa, na verdade, ela está vindo até para motivar as empresas a entrar em compliance, tá? A multa, ela vem praticamente assim, não para destruir a empresa, mas para mostrar que fica mais barato você criar controles dentro da empresa, enfim, você investir em segurança do que você esperar que você, de repente, tome uma multa dessa aí da NPD, tá? Então, daí, multa de 2% do faturamento da empresa no exercício anual, ok? Limitado no total a 50 milhões por infração. Tá? Então, é um pouco pesado, sim, mas enfim, não é, como vocês podem ver aí, cada empresa ela vai ter um valor aí, né? Então ele começa aí, na verdade eles limitaram esse valor aí a esses, enfim, a 2% ou a 50 milhões aí por infração. Essa multa ela pode ser diária, tá? Então, por isso que aqui no parágrafo de cima ele está por infração, porque se a empresa ela insistir em não entrar em compliance, a Agência Nacional ela pode colocar uma multa diária para essa empresa aí, tá? E às vezes para uma empresa o problema nem é tanto a multa, claro que os valores assustam a gente aí, mas a questão da publicização da infração, né? Tem muitas empresas que elas vivem da imagem, né? Foi o caso, por exemplo, do próprio Facebook, né? Com aquele caso lá do escândalo com a Cambridge Analytica,
As ações do Facebook, eles caíram na época, se não me engano, coisa de 11%. Então, assim, toda infração que vier a ocorrer aí, isso vai ter que estar aberto a público, né? É uma exigência da lei aí. Tá? E isso pode, às vezes, né, por exemplo, ser bastante danoso para uma empresa aí que, por exemplo, uma empresa de segurança, se ela, de repente, tiver os dados vazados, assim, pega um pouco mal para a imagem dela, né? Então, isso é bastante grave aí para eles. E esses próximos artigos, os próximos parágrafos, ele fala assim, que são bem parecidos aqui, mas ele fala que a Agência Nacional, ela pode suspender total ou parcialmente esse processamento, né, por às vezes até 6 meses. O que, dependendo da empresa, pode quebrar a empresa, né, se ela ficar parada. Se ela vive de processamento de dados, né, e ela parar por 6 meses aí, pode, enfim, pode quebrar a empresa no caso aí. Tá bom? Bom, eu separei aqui alguns dados, é que é difícil entender porque eu não tenho dado nenhum de como os dados são, enfim, qual é o fluxo de dados aqui no hospital, tá? Mas eu coloquei, assim, alguns passos genéricos aqui, que é para pelo menos a gente ter uma ideia de como a gente começa essa questão de entrar em compliance, tá? O próprio GDPR, ele indica um framework para a gente entrar para tentar, né, para a gente saber como se organizar para a gente entrar em compliance aí. Claro que já tem, assim, dezenas de frameworks diferentes no mercado aí, tá? Você não é obrigado a seguir uma fórmula aí para entrar em compliance, mas esse aqui, por exemplo, é o que o GDPR, enfim, ele indica que é um bom começo aí, tá? Então, ele separa esse sistema aqui de gestão, né, em 5 passos, então. Preparação, organização, desenvolvimento, implantação, governança, avaliação e melhoria. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai começar a preparar a empresa, tá? Eu coloquei um pouquinho mais, deixa eu só passar aqui o slide, aqui ficou um pouquinho mais detalhado, tá? Então, aqui no primeiro momento, a gente vai levantar os dados da empresa, da empresa não, a gente vai começar a levantar todos os fluxos de dados de cada departamento, né? É bastante oneroso, assim, é bem difícil, porque só quando a gente começa a fazer isso, que a gente percebe, a gente como eu posso dizer, fica mais tátil isso, né? A gente começa a ver onde os nossos dados estão, onde eles são processados, como são processados, quem tem acesso a esses dados, tá? Então, essa é uma parte, assim, por aqui, eu garanto para vocês que vocês vão perder um bom tempo aí fazendo isso, né? Cada departamento mapear o seu fluxo de dados, assim, é bastante complicado, é bem detalhado, né? Aliás, isso é importante. Tem que ser o mais detalhado possível, né? Porque cada departamento, de repente, tem um controle específico para a informação, tá? Isso é bastante importante aí, tá bom? Então, aqui, analisar os requerimentos e necessidades e privacidades de proteção de dados que impactam a empresa, tá? A gente vai coletar as leis, né? Então, entender quais são as legislações que a empresa tem que cumprir aí, tá? Então, no caso aqui de vocês, tem a parte de saúde, tem a parte de legislação trabalhista, né? Então, saber quais são as leis, assim, que a empresa tem que estar em conformidade e, claro, a própria LGPD, tá? Estabelecer um plano de ação aí com os recursos necessários para preparar a empresa para gerenciar os dados pessoais. Nesse caso aqui, depois que a gente já passou por esse fluxo de dados, a gente já consegue, por exemplo, se for o caso, né, contratar uma consultoria ou alguma coisa assim. Com esses dados mapeados, eles já conseguem saber como começar, né? Quanto isso vai custar, porque é muito difícil, por exemplo, a gente falar para uma empresa quanto vai custar
para eles fazerem isso, né? Porque, enfim, sem o mapeamento a gente não sabe. E a partir daqui no final desse processo a gente já tem uma ideia de como, enfim, a gente vai começar a ver isso, tá? Então, organização. Depois que a gente já coletou esses dados, projetar e configurar um programa de privacidade, né? Então, a partir daí, a gente já vai ter ideia mais ou menos dos dados não, desculpa, dos artigos da lei que a gente tem que se adequar, né, com todos esses dados levantados. Então, daí já fica mais fácil ter essa visão, né? Cedo aqui, a gente já passa a nomear um DPO, tá? O DPO vai ser uma pessoa fundamental aí para ajudar os departamentos a estarem em compliance, tá? Ou, enfim, seja para entender melhor a legislação aí, né? E engajar as áreas preocupadas com a privacidade, né? Então, departamentos de segurança, departamentos de TI, RH, que lidam com dados pessoais, enfim, essas áreas a gente já começa a tentar mapear com eles o que vai ser preciso fazer, ok? Para conformidade aí. O terceiro passo, então, a gente já começa uma implantação, tá? Então, a partir daquele momento que a gente já tem essa quantidade de informação, aí a gente já começa, esse projetar aqui está estranho, mas, enfim, seria mais implantação aqui, né? Então, com os dados ali, a gente já sabe, por exemplo, classificar os dados, né? Tanto dados que a gente coleta, como dados internos, né? Para a política de privacidade ou política de segurança. Então, a gente já tem como classificar e saber quem tem que ter acesso a tal informação ou não, tá bom? E aqui desenvolver e implementar todas as políticas, procedimentos e controles requeridos. Então, a partir daqui, a gente já passa a tentar implantar tudo que a gente já fez lá atrás, tá? Eu sei que eu estou pulando vários passos aqui, tá? Mas, assim, enfim, é muito detalhado, na verdade. Aqui eu tentei fazer um bom resumo dos processos, mas, realmente, cada passo desse, se eu for abrir aqui, tem um leque de opções que eu tenho que passar, mas isso aqui é realmente só um resumo mesmo, só para a gente tentar entender os passos que a gente tem que seguir, tá? Porque não é tão rápido assim, essa implantação, ela demora vários meses aí para a gente conseguir ficar em compliance, tá bom? Então, depois que a gente implantou isso aqui, na parte de governança aqui, então a gente já tem projetar e configurar estruturas de governança, privacidade de proteção de dados, né? Então, a gente já passa, por exemplo, aos responsáveis, né, como eles vão gerenciar esse tipo de coisa, DPO, então as áreas de segurança, eles aqui nesse passo eles já vão entender como eles vão manter isso, né? Porque também não adianta implementar lá atrás e não seguir isso, né? Então, praticamente também tem um ciclo PDCA nisso aqui. Então, a gente tem sempre implantar, monitorar e ver como isso está acontecendo, tá bom? Aqui um próximo passo, né? Depois que eu já implantei, né? Que a gerência, ela está sabendo como esses dados, como, enfim, a privacidade, ela está estruturada e tudo mais, aí eu passo a comprometer todas as partes, né? Então, nesse caso, todas as partes a gente está falando assim, desde do gerente até, enfim, qualquer cargo, assim, até por exemplo, um pessoal de limpeza e tudo mais. Todo mundo tem que estar ciente de que todos os seus atos ali, eles podem abrir uma brecha de segurança, né? Então, por exemplo, jogar um papel que está em cima da mesa fora, às vezes esse papel ele tem uma informação importante. Então, tanto a pessoa que está jogando papel fora, como, por exemplo, né, o descarte do lixo, ele, enfim, tem que estar... A gente tem que estar ciente desses problemas aí que em cada ciclo da informação ela pode causar aí, bom?
E depois aqui disso tudo feito, a gente cai então nessa questão que eu comentei, né, que parece um ciclo PDCA, que a partir do momento que a gente implantou, não acabou o trabalho, a gente passa a monitorar tudo isso que a gente fez, né? Então, isso é um ciclo que ele se retroalimenta, né? A partir do momento que eu criei, aí eu passo a monitorar e novos projetos, eles caem dentro desse framework aqui, né? Então, todo momento eu tenho que ficar me policiando, eu tenho que ficar monitorando, tá? Então, aqui, monitorar a operação e resolução de todos os aspectos relacionados à privacidade e proteção de dados, né? Avaliar com regularidade a conformidade, né? Saber se a gente está sempre em compliance e sempre melhorar, né? É sempre importante aí, por mais que a gente ache que a segurança ela está assim, em plenos vapores, sempre tem algo que a gente pode melhorar aí, tá? Bom, que eu coloquei também um outro dado importante, que é a metodologia de Privacy by Design, né? Aqui nesse caso já é algo para ser considerado em questão de novos projetos, né? A LGPD ela traz isso, mas a GDPR ela fica muito mais objetiva em relação a isso. Ela explica um pouco melhor, tá? Inclusive eu até recomendo quem quiser saber muito mais sobre a LGPD, a GDPR, que é a lei da União Europeia aí, ela é muito mais ampla, muito mais objetiva, eu acho, e muito mais fácil de entender. Embora ela seja um pouco maior de ler, mas eu acho que ela é mais simples de interpretar que a nossa LGPD. Embora a LGPD ela foi totalmente baseada na GDPR, tá? Muda, assim, são pouquíssimos detalhes que mudam assim, mas ela é praticamente a GDPR, tá? Mas a GDPR, o documento é muito mais fácil para entender, tá? Então daí é que eu tenho essas metodologias, né, do Privacy by Design, que é uma parte muito, enfim, é uma metodologia muito utilizada na parte de desenvolvimento de software, tá? Mas que agora a gente vê que ela é um pouco mais ampla, né? Que em qualquer momento que você for tratar os dados, é interessante a gente passar a ter essa filosofia aqui, né? Então, o que ele fala, né? Passo 1 aqui. Proativo, não reativo. Então, eu estou falando simplesmente que o importante para mim é justamente ser preventivo, né? Depois que o problema já aconteceu, enfim, não adianta mais chorar as pitangas aí, né? Eu tenho que tratar da segurança antes que o problema aconteça. Então, é importante eu já tomar todas as medidas necessárias antes de tudo, né? Ou seja, né? É o que ele fala aqui. Então, ser proativo, não reativo, né? O Privacy by Design, ele vem antes do fato, não depois, tá bom? Privacidade como padrão aqui, tá? Se eu como empresa, por exemplo, eu desenvolvo um software, né? Eu vou comercializar esse software, eu não posso simplesmente vender esse software e vender, por exemplo, um plus para ele, falando, esse aqui, mas se você quiser segurança, você tem que comprar esse pacote extra. Não, a privacidade, ela tem que ser entregue como padrão aqui, tá? Ela já é incorporada ao sistema, tá bom? E a privacidade incorporada ao design aqui, que eu tenho que... Então, por exemplo, eu não posso tirar a segurança em detrimento de outra coisa, tá? Desculpa. Não, eu estou falando do funcionalidade total aqui. Então, funcionalidade total, que é justamente isso, que é o soma positiva, não soma zero, né? Então, eu não posso, por exemplo, ter a privacidade e tirar a segurança, né? Ambos eles têm que estar incorporados ao sistema aí. Okay? E segurança de fim a fim. Então, aquilo que eu comentei, né, no slide passado aí, eu tenho que considerar que eu vou começar a tratar de segurança
começar a tratar de privacidade desde o início do ciclo da coleta dos dados, né? Então, desde a coleta até o descarte final. Então, todo o ciclo da informação, eu tenho que ter a segurança já aqui incorporada ao sistema, né? Eu tenho que promover a segurança desde o início. Visibilidade e transparência aqui. Então, por exemplo, né, caindo naquela questão dos princípios, eu, como titular, eu tenho que saber como os meus dados são processados aí, né? Eu deixei até uma observação aqui, que aqui eu estou falando que a política de privacidade ela deve ser pública, não a política de segurança, né? Claro que a política de segurança ela trata de dados essenciais da empresa aqui, então isso tem informações sigilosas, isso não é público, né? Mas a política de privacidade tem que ser assim, ela tem que estar disponível desde o início aí, tá? E o respeito à privacidade do usuário, né? Então, o foco de qualquer projeto, de qualquer sistema, tem que ser a privacidade do usuário, né? Não tem que ser algo que vai ser colocado mais tarde. Eu tenho que desenvolver o meu sistema já, enfim, com foco aqui na privacidade do próprio indivíduo. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui praticamente terminou aqui. Eu já vou abrir para algumas perguntas aí. E aqui eu coloquei, então, algumas referências, né, de onde eu tirei esses dados, ou até tem ali quem quiser baixar o GDPR, o link da LGPD, né, tem o Privacy by Design, está aqui. E depois, inclusive, se quem quiser essa apresentação aqui, acho que eu vou tá com a Juliana, quem quiser, acho que pode pedir para ela aqui, não tem problema, vão ter todos os links aqui nele já, tá? E aqui também tem alguns livros que, enfim, a gente indica aí para entender um pouco melhor, tá? Como eu falei, eu comentei que eu sou mais técnico do que jurídico, né? Apesar que eu tive que estudar muito a lei para entender melhor. Mas um livro que me ajudou muito é esse primeiro aqui, que é do Márcio Cotes, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Comentada, né? Me ajudou bastante a entender muito sobre a lei, né? Então ele é um jurista, então ele aborda todos os artigos da lei, assim. Para mim foi, enfim, de extrema importância. Esse próximo livro aqui da Viviane, que é o Manual de Implementação, eu ainda não tive a oportunidade de ler ele, mas, né, enfim, no ambiente de LGPD aí que eu tenho conversado, tem muita gente tá indicando muito esse livro aí, né? Mas, enfim, eu coloquei como indicação aí, mas eu vou ler mais para frente, mas eu não tive a oportunidade. Mas é o livro que o pessoal mais tá comentando aí sobre a LGPD, para ajudar a implementar a LGPD, tá? Aí eu tenho mais um aqui que é sobre a própria LGPD, para entender os artigos, que é da Patrícia Peck. Eu não li esse também, mas ele é um dos livros que são indicados pela Exim, né, que é a empresa que eu tirei a certificação. Ele está até na documentação oficial. Eu dei uma folhada nele assim, ele é bem interessante, mas eu preferi mais esse Márcio Cotes, eu achei que ele é mais detalhado, né? Como técnico, precisava entender melhor a lei, então eu parti para esse do Márcio Cotes aqui, né, que é o primeiro. E daí a gente tem aqui esse Fundamentos de Segurança, que também é mais técnico, tá? Que ele aborda muito aqui a ISO 27001 e a 27002, que são os controles técnicos que a gente vai adotar para conseguir entrar em compliance aí com a LGPD, tá? E aí eu coloquei aqui o link da ABNT, que é a Lei 27701, que foi a norma ISO que foi desenvolvida em conformidade com a LGPD. Então, essa norma, ela já traz todos os passos, todos os controles técnicos que você tem que ter para estar diretamente em conformidade com a LGPD. Ok? Bom, vamos ver aqui. Bom, pessoal, obrigado. Acho que é isso aí. Claro que eu sei que tem muitas dúvidas aí. LGPD é um assunto bastante amplo aí, e é difícil, assim,
resumir tudo em 1 hora, tá? Mas eu tentei fazer um resumo aí bem prático do que, enfim, dos assuntos que a gente precisa saber um pouquinho aí da LGPD, tá bom, pessoal? E a gente vai abrir agora um pouco para as perguntas aí. Eu não sei como que vai ser feito, se vocês mandam perguntas pelo chat, ou se vocês já mandaram algumas coisas. Vamos ver aqui. Quiser parar de compartilhar, Cleber, Né? abrir. Peraí. Abrir aqui o... Se alguém quiser abrir. Pessoal, está aberto para qualquer pergunta aí. Né? Gostaria de me inscrever, não sei o que exatamente. Posso começar? Claro. Boa tarde a todos. Kleber, muito obrigado pela sua apresentação. Opa, que isso? Nos ajudou bastante esclarecedora, mas, por um outro lado, também é bastante difícil, né? Sim, claro. Nos mostra todas as dificuldades e o caminho que a gente tem que trilhar. Kleber, eu tenho a sensação que, tanto do lado do titular como do lado do controlador, a hora que você mostrou as bases legais, vai ser uma briga de advogado para provar que um é legítimo, outro não é. Eu não sei, eu fiquei um pouco assim com essa sensação. Quer dizer, vai depender um pouco qual é o advogado melhor. Não sei, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E até pelo... Desculpa, completar. Até pelo exemplo que você nos deu da portaria, que a pessoa pode solicitar, vamos pegar o seu exemplo que você se identificou, e agora, ao final, você sai do hospital e fala, eu quero que apague meus dados. Até que ponto isso daí não é uma falha de segurança, né, para a instituição? Ou isso é uma base legal para falar, não vou apagar, porque precisamos saber que você esteve aqui dentro do nosso estabelecimento. Sim. Queria comentar um pouquinho para a gente, por favor? Claro, só essa sua última pergunta. Então, exatamente, eu como titular, eu passei os meus dados ali, coloquei, e eu poderia pedir para excluir os dados, né? Aí cabe a você, como controlador, você colocar no artigo para que você precisa ter esses dados guardados e por quanto tempo, né? Então, digamos que por segurança, você fala, não, mas eu preciso ter esses dados guardados pelo menos por 1 mês, por 6 meses. Você pode coletar os dados, aliás, você pode coletar os dados que você quiser, tá? Mas você tem que colocar você tem que indicar para o titular para que você está coletando esses dados. E é isso, né? Você... depois de você finalizar o processamento, você obrigatoriamente tem que excluir esses dados. Mas, se você colocar ali na sua política de privacidade, que você precisa ter esses dados, né, guardados por tanto tempo lá, para cumprir uma legislação que seja, ou por segurança, você tem que demonstrar isso, mas você pode guardar os dados por quanto tempo você quiser. Mas a LGPD, ela deixa bem claro isso. Você tem que guardar esses dados até que até que você finalize o processamento, tá? Então, se o seu processamento tem relação com isso, né, eu preciso ter esses dados guardados por 6 meses, você pode guardar, desde que você indique isso para o titular, tá bom? E sobre as bases legais ali que você comentou, a princípio, realmente, assim, tanto é que, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, se bem que acho que vocês não estão mais vendo a minha apresentação, né? Mas deixa eu compartilhar ela de novo aqui, nas bases legais. Cadê? Aqui, deixa eu compartilhar novamente aqui, só um minutinho. Espero que vocês estejam vendo aí, né? Tá. Realmente, assim, eu tenho 10 bases legais
que eu posso, enfim, que eu posso chamar para mim e falar, não, tipo, ó, eu estou em compliance por conta disso aqui, né? Mas, realmente, criou-se essas 10 possibilidades aí justamente para a gente conseguir se adequar em uma delas, né? E por isso que eu comentei, você não precisa exatamente do consentimento, né? Se você provar para NPD, se alguém vier te fizer esse questionamento, se você provar para ela que você precisa dessa base, quer dizer, que você está dentro dessa base legal, você pode tratar esse dado sem precisar do consentimento do titular, né? E eu acho que o que mais gera dúvida, na verdade, é justamente o legítimo interesse, né? Porque aqui ele é muito amplo, ele fala, né, desde que a empresa ela tenha legítimo interesse em oferecer aquilo, ela pode coletar os dados ou processar. Só que não é bem assim, né? Porque, por exemplo, digamos aqui que eu tenho o cumprimento legal por exemplo, essa obrigação legal da legislação trabalhista, né? Só que assim, se o titular vier para mim e pedir para excluir os dados, eu tenho um respaldo legal da legislação trabalhista falando para ele, eu não posso pagar esses dados porque eu preciso desses seus dados para eu te entregar esse serviço. Então, um respalda o outro. No caso aqui do consentimento do titular ou do legítimo interesse, a partir do momento que o titular pedir para excluir os dados, você tem que excluir naquele instante. Tá? Então, tem essa diferença aí. A partir do momento que você está respaldado pelas outras bases, você tem essa questão, que você não precisa do consentimento. O consentimento é a parte mais fraca ali do nosso direito, por assim dizer, como controlador, de processar o dado, né? Porque o consentimento ele pode ser retirado em qualquer momento, né? Já se eu tô respaldado através de uma outra base, não, eu posso continuar processando sem ter o consentimento do titular aí. Ok? Não sei se eu respondi as suas perguntas aí, Claro, pode perguntar, José. Vamos lá. Ô, Kleber, tudo bem? Cumprimentar pela palestra, excelente. Opa, já tive oportunidade obrigado. de ler a lei e realmente você esclareceu bastante para a gente que está tentando entender aí todo o processo. Então, cumprimentar você, a Juliana, pela ideia. Eu agradeço a oportunidade aí também. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Essa é a minha dúvida mesmo. Quer dizer, aqui no hospital, basicamente, a nossa relação com o titular vai se dar na portaria, no RH, o titular sendo o paciente, com certeza o acompanhante de titular, e nós também temos aqui no hospital a informação que vem via sistema, que nós chamamos de um sistema cross, que vai mediar a informação de um paciente para tentar referenciar esse paciente aqui. Então, é um paciente de fora, de outra cidade, que vem, os documentos do paciente vão vir para cá. E nós também colocamos esse tipo de informação num sistema do Estado que é avaliado por várias unidades de saúde para receber o caso. Então, essa informação ela vai ficar interna, ela também vai sair. A minha dúvida do consentimento eu estou na portaria, precisa ser um consentimento por escrito ou simplesmente uma placa dizendo por que eu preciso coletar a informação dele para ele entrar dentro do hospital é suficiente? Isso para o titular e para o acompanhante. Sim, é suficiente, sim. É o que eu comentei, né? Você precisa ter, assim, o titular, ele sabendo que os dados dele tá sendo coletado, ele também precisa ter o direito de saber para que aquilo está sendo coletado, né? E de forma simples, né? Então, por exemplo, se eu estou portaria de um condomínio. Se eu cheguei ali, os meus dados foram coletados, eu falei, não, mas para que você está coletando esses dados? Aí eu tenho que ter ali um documento ali informando para ele, ele tem que estar disponível facilmente aquilo para ele poder entender o que está sendo. E daí cabe a ele passar ou não, né? Claro que se ele não passar os dados,
você não consegue entregar o serviço. Então, aí tem toda uma outra questão também. Mas ele tem que estar ciente para que os dados estão lá e em relação a tudo, para que os dados foram coletados, para que vai ser usado, quanto tempo vai ficar. E outra coisa, tá? Tudo isso, a própria lei, ela fala isso. Desculpa não ter colocado isso em nenhum momento aqui da apresentação, mas isso tem que ficar claro para ele, tem que ficar de maneira simples, né? Então, por exemplo, quando a gente entra num site, né, e você lê lá, né, como se diz, você vai clicar lá me fugiu a palavra agora, mas você vai ver ali enfim, para você dar ok pô, pessoal, me fugiu o nome, desculpa aí. Mas você vai ver os artigos ali que, o seu dado vai ser coletado para isso e tal, e você vê que, assim, é um PDF de 50 páginas, né? A lei, ela fala que isso tem que ser claro, né? Você tem que deixar isso o mais fácil possível para a pessoa interpretar, para o titular interpretar isso, tá? Então, não adianta você colocar uma regra lá, uma lei ali, uns termos que tem 100 páginas e tal, e a pessoa simplesmente pegar e não entender. Ela tem que saber para que ela está, dando os dados dela, né? E tem que ficar claro para ela, ok? Posso entrar? Posso? Claro. É como se fosse o código do consumidor. Isso, sim. Tem que estar lá, Sim, disponível. exato. Eu tinha dado esse exemplo anteriormente. É isso, né? Exatamente. Tem que ter uma folha ali explicando o porquê está coletando aquele dado. Exatamente. É o código do consumidor. Toda né? loja que você entra hoje, obrigatoriamente você tem que ter o código do consumidor ali. A mesma coisa para... exatamente. Mesma coisa, eu como titular, se eu entrei no local, e ele está coletando meus dados, tem que estar muito fácil para mim saber por que esses dados estão sendo coletados ali. Tá? Mais uma pergunta? Manda. Bom, agora vamos falar do paciente. Quando o paciente entra aqui no hospital a primeira vez, ele cria um registro dos seus dados. E aí ele assina um documento, a gente informando que os dados do paciente são sigilosos, né, que isso é avaliado por uma equipe médica e que todo o procedimento será solicitado uma autorização. Essa autorização pode ser por escrito ou pode ser verbal. Mas aí, quer dizer, eu não vou, assim, ele vai numa nova consulta, eu não necessariamente preciso pedir uma nova autorização para coletar dado dele. Ou a lei vai me obrigar que toda vez eu tenha que pedir uma autorização por escrito. Isso, peraí, deixa eu entender um pouco melhor. Isso é o mesmo paciente que vocês solicitaram desculpa, ele foi feito... Deixa eu refazer a pergunta, então. A primeira vez ele abriu uma consulta para dermato. Então foi aberto um prontuário e ele faz um consentimento lá das informações e de coleta as informações. Daqui a 6 meses ele vai voltar numa consulta na clínica médica. Ele já vai direto por uma consulta, ele já preenche lá, o médico já preenche o formulário e guarda as informações. Toda consulta vai ser obrigado uma autorização, ou essa primeira autorização vale para novas consultas não programadas na primeira consulta? Eu entendo que a autorização já foi dada, né? Você tendo guardado esses dados, né? Até voltar um pouquinho antes aí, claro que tem a parte da legislação aí de saúde e tudo mais, que isso eu não sei como que isso tá, enfim, o que isso quer dizer. Mas dentro do LGPD, se você já tem o consentimento dele, você não precisa pegar novamente, não, né? Claro que daí cai naquela questão de novo. Se você manteve esses dados, se você tem por que guardar esses dados por 5 anos, 10 anos, se você está respaldado por outra lei, que você precisa ter esses dados guardados, você pode guardar sem problema, você não precisa ter de novo a autorização dele, né? Claro que ele tem o direito de questionar isso e tudo mais, mas se ele já deu autorização ali, você não precisa colher isso novamente. Só que assim, só lembrando, tá, pessoal, eu não entendo de legislação da parte de hospital e tudo mais, tá? Então, na verdade, precisaria entender essa parte, tá? Mas em termos de LGPD, você não precisa, tá bom?
Tá, muito obrigado. E quando essa informação é via CROSS, então? É um sistema nosso do Estado, onde você coloca a informação do paciente que é vista por todos os hospitais para receberem o caso, quer dizer. Então, pelo que entendi, isso é um programa do Estado aí, né? Certo. Então, também tem aqui, né, cadê? Comento, obrigação legal, total saúde, só entender qual que é aquele. É a 2A, regulatória pelo controlador? 2B aqui, né? Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Então, é uma base legal também, tá? Tanto sensível como eu estou no dado sensível aqui, peraí. Ele inverteu? Estranho. Tanto como para dados sensíveis, como para dados pessoais normais aqui, tá? Então, a administração pública ela precisa ter esses dados. Então, praticamente esse sistema ele já está respaldado pela lei também, tá? Muito obrigado, hein? Obrigado mesmo. Excelente palestra. Estou aqui, eu vou abrir espaço para os outros colegas aí perguntarem. Obrigado, valeu. Ô Kleber, posso perguntar? Claro, vamos lá, Evandro. Era mais uma contribuição também desse assunto aí que você estava falando com o José Carlos Trindade e você. No caso, seria uma base legal, né, que a gente estava conversando. A base legal você só precisaria atender uma só, né? Você não precisaria atender todas. Não, então só complementando assim, por exemplo, para aquele tipo de serviço, por exemplo, aqui na Unesp, eu vejo que vocês, por exemplo, há serviços diferentes a serem entregues, né? Por isso que eu coloquei quatro bases legais aqui. Então, você tem a obrigação legal para funcionário, aí você tem aqui para realização de estudo, no caso de pesquisas e tal, então eu imagino que sejam outros departamentos, e você tem proteção da vida e proteção da tutela. Então, departamentos diferentes podem se encaixar em bases legais diferentes, tá? Dependendo da finalidade, você diz, né? Exato. Tem a finalidade de tratamento, aliás, para o paciente. Seria a base legal, por exemplo, a gente poderia adotar a tutela da saúde, né? É uma base que engloba tudo isso, sem precisar do consentimento do paciente em todos os casos, né? Correto. Acho que até seria uma base mais inteligente de ser usada, né? Sim. E daí, tipo assim, de base da parte de dados dos funcionários. Aí não, né? Aí você não pode justificar uma finalidade com essa base. Teria que se usar uma outra base. Poderia ser dessa parte legal aí que você comentou, né? Correto. Até porque tem uma questão na LGPD que ele fala assim, que eu tenho que coletar o mínimo de dados possíveis para eu poder processar e entregar aquilo para o titular, né, o serviço que eu vou coletar. Então, por exemplo, os mesmos dados que eu coleto para a saúde são diferentes dos que eu teria que coletar para funcionário, né? Então, eu tenho que ter esse balanceamento aí também, né? E claro que eu teria que criar termos diferentes para cada tipo de titular aí, né? Então, tem os meus titulares, que são os funcionários, eles vão ter um termo, né? E esse termo ele vai estar adequado com as informações que eu coleto que eu preciso ter dele como funcionário, e daí eu tenho o termo os termos para os pacientes, né? Que lá também teria os dados que eu tenho que coletar, que eu preciso coletar para poder processar os dados dele, né? Legal, Kleber. Isso. Muito obrigado aí pelo comentário, foi muito enriquecedor aí a conversa, Kleber. Obrigado. Kleber, boa tarde. Eu sou diretora do RH do HC, Adriana, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Então, tá bom. Aqui no RH, nós temos um documento que é uma declaração que quando o funcionário ele entra, ele tem até um nome, chama Anexo 21,
que o funcionário já declara ali desse documento que todas as informações dele serão transitadas via Tribunal de Contas, Diário Oficial, porque nós temos que, qualquer ação com o servidor ou funcionário público, nós temos que fazer publicação no Diário Oficial, isso estou falando da autarquia, tá? Esse documento, ele serviria como base já para esse processo? Sim, sim, só que, na verdade, é importante você pegar o termo e verificar se tudo que a LGPD exige está lá também, né? Mas sim, qualquer documento que já existe é interessante para usar como base aí do que vai precisar ser feito, né? Aí, por exemplo, né, então uma revisão disso é saber se todos os dados que você está coletando, você precisa ter eles, né? Então, não sei, por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Será que como funcionário eu preciso saber... Bom, pessoal, só estou jogando aqui, tá? Mas sei lá, uma informação interessante, né? No SPC, quando eu trabalhava lá, eu achava curioso que como dado assim, eles, claro que isso processava de acordo com a data de nascimento do titular e tudo mais, mas se eu abrisse uma ficha do SPC, eu conseguiria ver, por exemplo, o meu signo, né? Para que precisa ter essa informação? Claro que o SPC usava isso como segurança, então quando ele ia autenticar um usuário, por mais que pergunte, nome da mãe, nome do pai, de endereço, às vezes um fraudador, ele tem isso na ponta da língua, mas o signo não, né? O signo, às vezes, a pessoa tem que parar para calcular e daí responde. Já você, como titular, assim, você sabe, por mais que você não acredite em signo, assim, você sabe exatamente qual que é o seu signo, né? Só que daí cai então nessa questão que você falou, para que às vezes eu preciso coletar certos dados, né? Então, se você coleta mais dados que você precisa, isso precisa ser revisto, né? E de acordo com a LGPD, você precisa coletar. Então, até eu comentei isso um pouco antes, você pode coletar os dados que você quiser, a quantidade que você quiser, tudo mais, desde que você possa comprovar que é necessário você ter aquele dado, tá? Do titular ali, ok? Ok, obrigada. Que isso. Mais alguém aí, pessoal? Antes da gente finalizar aí, uma última pergunta. Bom, acho que é isso então. Pessoal, agradecer aí a oportunidade. Claro que é o que eu comentei, é muito amplo esse assunto para a gente poder entender completamente tanto assim, a lei como implementar em uma hora, tá? Mas, enfim, vocês têm meus dados aí. Essa apresentação aqui vai ficar com a Juliana, então quem quiser, acho que não tem problema nenhum vocês pegarem com ela aí. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, meus contatos estão aí para a gente poder conversar e sanar uma dúvida que, enfim, precisa ser um pouco mais detalhada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Valeu!